Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e sou professora de História. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente tratar de um tema específico da nossa disciplina, que é o espaço geográfico e os povos originários. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Dentro desse tema, nós iremos trabalhar a habilidade 101. Tá bom? Que é o quê? Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas, processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Em relação à disciplina de história, nós vamos tratar do tempo histórico, do tempo cronológico e de como a história trabalha as periodizações dentro do tempo histórico, porque vocês vão perceber que existe o tempo da história e existe um tempo que é diferente do tempo histórico, tá bom? Então vamos lá. Como os seres humanos, eles percebiam a passagem do tempo lá no período da pré-história, né? Porque assim, a história, ela é dividida em períodos históricos, né? Então você tem a pré-história, você tem a Idade Antiga, você tem a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a na qual nós estamos, correto? E como esse homem lá na pré-história, esses primeiros hominídeos, eles entendiam, percebiam as mudanças do tempo. Vocês vão observar aqui pela imagem que esses homens percebiam a mudança do tempo por meio da observação das mudanças na natureza. Então, aqui nós temos uma imagem em que você tem uma mulher e ela está observando aí essa mudança desse tempo, correto? Os seres humanos, eles percebiam, né, as mudanças do tempo por meio da observação do dia e da noite, correto? Também percebiam, né, que os animais nasciam, cresciam, reproduziam e depois morriam. Que havia uma época de chuva e uma época de seca. Desse modo, os primeiros seres humanos que começaram a habitar o nosso planeta foram entendendo como funcionava o tempo e dessa forma foram organizando as suas atividades ao longo do dia e ao longo da noite. Para o historiador, o tempo é de fundamental importância. Por quê? Porque esse é o nosso instrumento de trabalho. O historiador, ele trabalha com o tempo. Desde o surgimento da humanidade, então, muita coisa aconteceu em diferentes lugares. A descoberta do fogo, a descoberta da roda, o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento do teatro, revoluções, guerras, invenção da máquina a vapor. Todas essas mudanças, elas foram acontecendo ao longo do tempo. E essas mudanças foram de extrema importância, por quê? Porque cada uma delas vai fazer com que o homem passe a se organizar de uma maneira diferente. Por exemplo, a descoberta do fogo. Até antes da descoberta do fogo, os primeiros hominídeos que surgiram na face da Terra, eles não se locomoviam muito. Por quê? Porque ambientes frios, ambientes escuros, e eles não tinham como se proteger do ataque de animais, né? O que a descoberta do fogo vai permitir para esses primeiros agrupamentos humanos? Que esses humanos pudessem, então, o quê? Se proteger, não só de ataques de animais, mas também do quê? Do frio. Isso, então, permite com que esse ser humano possa se locomover, ou seja, sai de uma determinada região e possa, então, ocupar outras áreas do planeta. Querida, acabei de descobrir o fogo. Que bom, querido. Agora os irmãos vão entender melhor o que é o inferno. Observando os fenômenos da natureza e o astro celeste, o homem então vai aprender a calcular a duração do dia e da noite, as mudanças das estações do ano e a chegada de um novo ano. A partir dessas observações, os homens eles vão poder o quê? Se organizar em termos de plantio, organizar
que determinada atividade eles podem fazer durante o dia e quais atividades eles vão poder fazer à noite, qual é o período que tem mais chuva e qual é o período que tem mais seca. Então, a partir dessas observações é que eles vão se organizando no tempo. Também criaram instrumentos para marcar as horas, como o relógio. A partir daqui, há uma diferenciação. Por quê? Porque, como eu falei no início, você tem o tempo histórico, que é o elemento de trabalho do historiador, mas nós também temos hoje o tempo cronológico. O tempo cronológico, ele foi instituído lá na Idade Moderna, final da Idade Média, para início da Idade Moderna, quando você vai ter algumas transformações, né? E que o homem vai poder, então, passar a controlar o seu tempo. A grande transformação desse período foi justamente o controle desse tempo. Então, a partir do descobrimento do relógio, ele passou a verificar o seu tempo. Então, ele tem um tempo de acordar, tem um tempo de ir para o trabalho. Hoje, né? Hoje nós fazemos tudo a partir do quê? A partir desse tempo cronológico. Então, nós temos a hora de almoçar, a hora de ir para a escola, a hora de ir para o trabalho, a hora de dormir, a hora de ir para uma festa, enfim. Nos centros urbanos, a vida foi se organizando em período de tempo rigidamente controlado, como eu acabei de citar, né? Nas refeições, na escola, no trabalho e em outros eventos da vida social e até mesmo no lazer. Ou seja, nós temos o nosso tempo de descansar, o nosso tempo de festar, o nosso tempo de ir por trabalho, ir para a escola, almoçar, jantar e por aí vai. Colocando ordem no tempo. Isso é um trabalho do historiador. Por quê? Porque a história ela precisou organizar o tempo histórico para que pudesse haver uma compreensão desse processo histórico e das transformações que foram acontecendo ao longo do tempo. Isso é importante. É possível dividir os acontecimentos históricos em 3 divisões temporais. Breve ou curta duração, que são os acontecimentos que ocorrem, por exemplo, no dia a dia, uma votação de uma lei pelo Congresso ou a morte de uma pessoa. Esses são os acontecimentos de curta duração. Os de média duração, como o tempo de um governo ou a carreira de um jogador de futebol, tá bom? E os de longa duração, como os regimes políticos e a escravidão no Brasil. Esses são acontecimentos de longa duração. Então, vocês perceberam que nós temos essa divisão para poder melhor organizar os acontecimentos históricos. É importante levar em consideração o tempo cronológico para entender esses acontecimentos. Como eu falei para vocês lá no início, por exemplo, a descoberta do fogo. A descoberta do fogo, ela ocorreu lá na pré-história. Então, lá na pré-história, antes da descoberta do fogo, os homens se organizavam de uma maneira. Saíam durante o dia para caçar, para se alimentar, né? Caçavam com os materiais que tinham, né? E de noite eles se recolhiam, geralmente em cavernas, por quê? Para se proteger principalmente dos ataques de animais. Quando o homem descobre o fogo, isso vai ter uma mudança radical. Por quê? Porque com a descoberta do fogo, ele vai, como eu disse, controlar então essa saída dele, vai poder caçar o animal, vai poder se proteger desses animais e vai também se proteger do frio. Isso vai fazer com que ele então possa se deslocar para outras regiões. A descoberta do fogo, ela marca uma transição muito importante ao longo desse processo histórico. Por quê? Porque é como se o homem saísse desse nomadismo na história. O que era o nomadismo, né? É quando os homens vão andando de um lugar para o outro, eles não se fixam em um território único, correto? E com a descoberta do fogo, o homem vai passar a ter uma possibilidade de poder se fixar num determinado lugar. Então, essa é uma transformação que vai gerar um processo de mudança dentro desse tempo histórico. Vamos lá agora falar um pouquinho da periodização tradicional da história. Essa periodização, ela foi criada para compreender e facilitar o estudo da história, pois esse tempo histórico foi organizado em períodos. Então, ela foi criada pelos europeus a partir ali do século XVII até o século XIX. E, segundo essa periodização, a história ela vai se dividir em 2 grandes períodos. Então, você tem a pré-história e a história.
A pré-história seria o que vinha antes da história. Por quê? Porque nesse período os europeus entendiam que a história era feita apenas pela escrita, ou seja, o surgimento da escrita, outro grande acontecimento, né, vai demarcar então a transição daquilo que teoricamente eles entendiam como não sendo história, e a partir da escrita eles passam a entender aquilo como sendo história, ou seja, história é todo documento escrito. Então, essa periodização, ela ocorre, então, nesse período entre o século XVII e o século XIX. A pré-história, então, ela teria surgimento do homem, né? Com o surgimento do homem e a invenção da escrita, tá bom? Então, são dois processos meio que ocorrem de forma contemporânea, ou seja, meio que ao mesmo tempo, né? O homem evolui, vai evoluindo ao longo desse processo e com o surgimento da escrita, né, ele começa então a fazer história. Essa concepção, ela vai mudar lá por volta de meados do século XIX, tá? Por quê? Porque século XIX, século XX, mas propriamente dizendo, porque os historiadores vão entender que não é só os documentos oficiais, a escrita, que faz a história, mas tudo aquilo que o homem produz é história. Então, se eu estou com essa caneta ela é história, ela faz parte da história. Tudo que eu uso é história. A roupa que eu estou é história. O brinco que eu estou usando é uma história. Então, hoje em dia, tudo é história, porque a história é entendida como aquilo que tudo que o homem produz. Então, tudo que o homem produz é considerado história. A pré-história, então, ela se divide em Idade da Pedra, que é composta por dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico, tá? Ou seja, dentro da pré-história, então, você tem a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, e dentro da Idade da Pedra nós temos dois períodos, que é o Paleolítico e o Neolítico. Aqui está um exemplo, tá bom? Dessa periodização. Prestem atenção aqui. Aqui nós temos uma linha do tempo. Essa linha do tempo traz a divisão pré-história e história. Dentro da pré-história nós temos Paleolítico, que é a Idade da Pedra. Neolítico, né, quando o homem então passa a manusear essa pedra. O período neolítico, a transição do período paleolítico para o período neolítico é exatamente a descoberta do fogo, tá? E do neolítico para os metais, né? Quando o homem então passa a manusear os metais principais desse período, como o bronze, o cobre e o ferro, tá bom? E a divisão principal aqui, que ocorre há mais ou menos 4.000 a.C., que é a invenção da escrita. Então, veja bem, os europeus fazem essa divisão e entendem essa divisão como o que vem antes da história, considerado como pré-história, e o que vem depois da escrita, sendo considerado, então, história. A história teria início com a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo até os dias atuais. Aí eu trouxe uma charge, né? Vamos ver o que ela está dizendo. Acabo de inventar a escrita. E o que está escrito aí? Não sei, ainda sou analfabeto. Por quê? Porque naquele período não se tinha o alfabeto, né? O alfabeto ele foi desenvolvido com os fenícios, tá? E se desenvolveu lá na civilização grega. Os gregos aqui desenvolveram um alfabeto como a gente conhece hoje, tá? Aqui nós temos uma outra linha de tempo. Então, eu mostrei para vocês a linha do tempo da pré-história e agora eu vou mostrar para vocês a linha do tempo dentro da história, daquilo que os europeus consideram como sendo história. Dentro dessa linha do tempo, então, nós temos a pré-história, aquilo que vem antes, a Idade Antiga. Qual que é o marco? Qual é o marco temporal da transição de um período para o outro? A invenção da escrita. Então, aquilo que vai me definir que eu estou saindo da pré-história e entrando para a Idade Antiga é a descoberta da escrita. E a Idade Antiga para a Idade Média.
A queda de Roma. Então, a queda de Roma, lá no ano de 476 depois de Cristo, vai ser um marco temporal que define, então, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. O marco temporal que vai definir, então, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a queda de Constantinopla em 1453. E o marco temporal que define a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa. Temos algum marco temporal hoje? Por enquanto, não. O que eu quero dizer é que nós ainda estamos na Idade Contemporânea. Agora, nós vamos, de tudo que eu falei aqui, nós vamos pôr em prática, né? Algumas atividades que vocês devem ter recebido aí e que eu vou resolver aqui com vocês. Vamos lá. Questão 1. O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência do ser humano. Os grupos humanos da pré-história o contavam através de... Então, nós temos a letra A, dos calendários que existem há milhares de anos, a letra B, de galhos de árvores, a letra C, das observações dos fenômenos naturais e a letra D, dos desenhos das pinturas rupestres. 2. O tempo histórico é aquele que A. Ocorre levando em consideração o desenvolvimento biológico do ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. B. Prioriza os acontecimentos que marcaram um povo, tais como as revoluções, as guerras, curas de doenças, revoltas, entre outros. C. Ocorre levando em consideração o desenvolvimento biológico do ser humano, aliado às mudanças da natureza, provocadas pelo homem, tais como o aquecimento global. E D. Prioriza os acontecimentos que envolvem somente os elementos da natureza, tais como furacões, ciclones e tsunamis. 3. Entre tempo cronológico e o tempo histórico, qual é o que mais interessa ao historiador? A. É o tempo histórico, pois o foco do historiador é estudar os acontecimentos e mudanças que ocorrem nas sociedades e não simplesmente contar o tempo. B. É o tempo cronológico, pois o foco do historiador é estudar os acontecimentos e mudanças que ocorrem nas sociedades e não simplesmente contar o tempo. C. É o tempo histórico, pois o foco do historiador é contar o tempo e decorar as datas dos acontecimentos históricos. D. É o tempo cronológico, pois o foco do historiador é contar o tempo e decorar as datas dos acontecimentos históricos. Por último, mais uma questãozinha aí para a gente fechar. Como ocorre a divisão da história? Letra A. A divisão da história ocorre da seguinte maneira: período paleolítico, idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea. B. A divisão da história ocorre da seguinte maneira: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Letra C. A divisão da história ocorre da seguinte maneira: pré-história, idade antiga, idade média e idade contemporânea. E D. A divisão da história ocorre da seguinte maneira: período paleolítico, idade antiga, idade média e idade moderna. Muito obrigada pela atenção de vocês.